Olá, tudo bem, pessoal? Estamos em mais um episódio do nosso podcast Ponto de Conexão, aquele podcast que de fato aborda ali como as conexões, como o network ele consegue transformar, impactar e gerar negócios. E hoje estamos com uma convidada mais que especial, porque a temática hoje ela é voltada para o empreendedorismo feminino. E para isso nós trouxemos a Adriana Lima, que ela é de São Paulo, mas que já construiu toda a sua carreira aqui no Ceará. Então é bacana falar sobre isso, é bacana trazer um pouco essa pauta. E hoje estamos aqui com ela, Adriana Lima. Adriana, se apresente, fica à vontade de falar bate-papo, então fica à vontade para falar um pouco mais sobre você. Olá, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. E quero dizer que é uma honra estar aqui e falar de mim é até engraçado, né? Mas hoje eu sou empresária, também cuido de um instituto que é voltado para a parte de empreendedorismo feminino. Sou mãe de 3. Um desafio. E eu gosto de dizer que os meus filhos são fases bem diferentes, porque hoje eu tenho uma menina com 22. Perfeito. Meu do meio, que é o Arthur, que vai fazer 14, e a minha pequenininha, que é o Xodó, é a Maria Alice, de 3 anos. Perfeito. Né? Sou casada, e hoje eu me encontro nesse movimento de autoconhecimento e de também passar essa mensagem para outras mulheres, porque fez toda a diferença na minha vida quando eu passei a me enxergar, primeiro como ser humano, como mulher, como uma pessoa vulnerável, e o mais importante foi aprender a pedir ajuda. Importante. E isso fez toda a diferença na minha vida e na minha carreira. A vulnerabilidade, né, acho que ela ajuda você a construir pontes para chegar onde você pretende chegar, né, realizações, mostrar que você não sabe de tudo e precisa de apoio para poder construir algo maior, não é isso? Isso bacana. É bem verdade. Que bacana história. Qual foi o seu maior desafio sair de São Paulo, que é tipo a cidade hoje que todo mundo tá indo, e vir para o Ceará? Assim, eu fui para São Paulo muito nova, assim, como... Eu tenho vários recortes com a minha vida em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, meus pais são nordestinos, aqueles nordestinos que moravam num sertão e não tinha emprego, né? O que era o sonho deles? Irem para São Paulo e construir uma vida melhor. E aí, quando eu nasci, pequenininha, eu vim, minha mãe não se deu em São Paulo, e quando eu fiquei de maior, eu fui para São Paulo. Só que quando eu cheguei lá, eu encontrei muitos desafios, né? Principalmente por estar longe da família. E aí foi quando eu resolvi retornar para o Ceará para estudar. E aí comecei a estudar, me relacionei, casei, tive meus filhos e comecei a minha jornada como empresária, como empreendedora. Mas aí, nesse meio tempo, eu passei a ir a São Paulo para buscar muito conhecimento. E uma fala que eu guardo sempre, e isso fez total sentido, até uma frase do Felipe, né? Adriana, tudo acontece em São Paulo. E é incrível como você... E hoje eu falo para quem está no meu grupo, geralmente as pessoas que estão aqui, olha, vocês têm que sair dessa zona de conforto e ir buscar conhecimento. Aí entra essa parte do network, de ir se conectar com outras pessoas de outros estados, de culturas diferentes, para que vocês possam se diversificar no meio em que vocês trabalham. Né? Isso faz muita diferença. Total. E sobre o seu trabalho hoje como empreendedora, né? Esse movimento que você construiu nos últimos anos, focado no empreendedorismo feminino, conta mais sobre ele, como é que surgiu esse projeto, enfim, fala um pouco mais sobre esse projeto, porque a gente quer abordar muito isso, porque a gente vê que isso está cada vez mais forte e é cada vez mais necessário falar sobre isso aqui no Brasil, né? Acho que quantas mulheres estão empreendendo, estão buscando ali sair daquela realidade e buscar crescer. Então, acho que ter alguém que está encabeçando esse movimento, que está buscando ali mover negócios por meio do empreendedorismo feminino é bacana de se falar, de se abordar, e eu queria ouvir um pouco mais disso. O que é esse projeto, como começou, enfim, quais são os planos aí sobre ele? Olha, quando eu comecei a empreender, foi na área de prestação de serviço. Perfeito. E era eu e o meu ex-marido. Tá. E a gente ainda continua sendo sócio hoje nos negócios. E é isso. É um assunto para um outro podcast. Perfeito. Mas a gente já começou nessa área de prestação de serviço, né? A gente começou a atuar nesse ramo de licitação. E há 20 anos atrás, quando eu iniciei nessa área, quando eu ia para uma licitação, era até estranho, porque era muito difícil encontrar mulheres. E eu rodava o Ceará inteiro, buscando licitações, né? E aí a gente começou com prestação de serviço, né? A gente intensificou muito a nossa área quando a gente passou para a prestação de serviço na área da saúde, né? Nós fomos
pioneiro aqui no Ceará no ramo do cooperativismo. Perfeito. E aí foi lá no cooperativismo onde realmente eu comecei a tomar gosto pelos negócios. E aí, no cooperativismo, por ter oportunidade de andar em várias cidades do Ceará, eu comecei a ver que a gente poderia fazer pequenas ações. Essas ações eram projetos sociais, desde você fazer um mutirão para zerar a fila de ultrassom, a mutirões de catarata, até mesmo cirurgias eletivas. E aí, no meio disso, surgia alguns projetos de você fazer apoio de escolinha de futebol, era Natal Solidário, festa das crianças, festa das mães. E isso aí foi me levando para um outro lado, que é o lado que hoje está mais forte em mim, o empreendedorismo social. E aí a gente entrou para outras áreas, né? Hoje o nosso grupo conta com 16 CNPJs, todos atuando e funcionando. Mas hoje a minha dedicação está sendo voltada para o empreendedorismo social. Que é o projeto Move Marias. Que é o projeto Move Marias, né? E tem projetos que a gente começou assim. A gente tem um projeto que é o meu xodó, que é um projeto que se chama Livro na Mão. Que a gente plotou várias geladeiras. A gente fez uma campanha para arrecadar livros. E a gente deixava essas geladeiras em certos locais para que as crianças tivessem acesso, né? Legal. E para nossa surpresa, ela passou a ter pessoas de várias idades, né? E aí a gente também passou a levar essa geladeira para escolas e fazer projeto para que as crianças lessem livros, fizessem redações, e as redações melhores eram bonificadas de alguma forma. E esse projeto hoje continua existindo, existe no Maracanaú. Hoje ele é escrito, a gente está pleiteando editais pelo projeto. E é bem bacana fazer com que as crianças, hoje no meio das telas, se gere um interesse pela leitura. Perfeito. E eu tô vendo assim, tipo, sua família é bem unida, né, em relação a isso. Como é que você concilia, principalmente que você é empresária, mãe de 3, idades bem diferentes, a pequenininha acho que tem que ter mais suporte, né, tá ali com tua área de empresária? É bem difícil. Hoje não, hoje com essa fase que eu estou vivendo, de voltar mais para a parte do autoconhecimento, de focar realmente no que é mais importante, eu estou conseguindo lidar, mas não é fácil, porque muitas vezes eu saía de casa 4 horas da manhã, tipo assim, um município muito distante, que eu ia e voltava no mesmo dia, São Benedito, né? E às vezes chegava em casa 11 horas da noite, e eu, por muito tempo, me vi ausente dos meus filhos, e essa cobrança chegou para mim agora há pouco, né? Em que eu fui perceber, em que eu perdi alguns momentos da vida da Larissa, alguns do Arthur, e que hoje eu me vejo vivendo de novo cada fase dos meus filhos e tentando fazer diferente, né? E muitas vezes não foi fácil, porque você conciliar um relacionamento, filhos e negócio é bem complicado. Você acaba sacrificando alguma coisa. Hoje não. Hoje eu dou prioridade a mim, né? Aos meus filhos, à minha casa e aos negócios. Mas tem dias que é bem puxado, viu? Eu imagino, eu tenho uma pequenininha, sei como é. Então, hoje em dia é uma coisa que está evidente, porque está se falando hoje, graças à internet, a gente consegue ter acesso a esse conteúdo, da gente priorizar a nossa saúde mental. E muitas vezes você tem que dizer, não, isso não vou fazer hoje, isso não tá legal, eu vou desligar meu telefone, porque senão você surta. Total. Hoje em dia. E qual é o maior desafio hoje no Projeto das Marias? A gente está iniciando, vai fazer 1 ano. Foi uma experiência, assim, que eu estou me descobrindo. E foi baseado na minha trajetória de vida que eu estou construindo o Instituto Move Marias. Porque eu sei como eu e outras mulheres também vivem por relacionamentos abusivos, né? Hoje eu não tenho vergonha de falar que eu vivi um momento desse. E muitas vezes eu não sabia pedir ajuda, não sabia a quem, dizer assim, a quem eu vou recorrer para me ajudar. E isso me deixava num local de solidão, de muitas vezes de não saber para onde ir. E às vezes eu acho que
Eu agradeço um pouco a Deus por ter me colocado pessoas e movimento que fizeram eu ter acesso a um pouco de autoconhecimento. O coach também me ajudou bastante. E aí, quando você vai tomando consciência das coisas que você pode mudar, que está à sua altura, você começa a fazer um trabalho, você começa a viver uma jornada. E aí, o primeiro passo que eu dei para melhorar a minha vida foi o autoconhecimento. É me conhecer, como é que eu funcionava, como é que eu trabalhava, lidar com as minhas dores. E isso vem muito de você ter coragem de enxergar, de olhar para você, né? Tomar algumas decisões que foram difíceis e sempre estar se capacitando. E quando você está nesse caminho, né? Eu gosto de dizer que é uma jornada, você vai... Opa, esse caminho tá dando bom, deixa eu aprofundar mais aqui. Não é aqui que eu vou, deixa eu voltar um pouquinho. Você vai se descobrindo. E aí, pro Instituto Move Marias, a gente tá trabalhando nesse sentido, de trabalhar a subjetividade, o autoconhecimento, para dar aí essa mulher dizer assim, não, eu desejo empreender. Em quê? Vamos aqui, esse caminho. Não, eu desejo me capacitar, pois aqui tá esse caminho. A gente está trabalhando para trabalhar essas 3 áreas no Instituto. Que incrível projeto. Então, na verdade, ele antes de falar de empreender, ele vai falar, de verdade, de você se conhecer, né? É. Você estar bem consigo para depois você externalizar isso no negócio. Não é isso? Porque antes, quando eu não sabia, eu não conhecia muito de mim, Sim. eu queria atirar para todo lado. Faz sentido. Né? E nesse atirar para todo lado, eu cometi alguns erros e que foram bem dolorosos. E você se conhecer, você conhecer um pouquinho do seu propósito, ou do que você gosta, ou do que você já caminhou na sua vida, isso lhe dá uma direção para que você olhe assim e diz assim, eu me vejo fazendo o quê? Né? Eu gosto de fazer o quê? Porque muitas vezes você vai perguntar para uma pessoa, você gosta do quê? Né? Às vezes a pessoa ela não sabe responder. É verdade. Porque ela não tem esse autoconhecimento. Às vezes. Né? Eu gosto de levar meu filho pro shopping, eu gosto de fazer uma compra, eu gosto de limpar uma casa, eu gosto de fazer isso. Mas até ela ter consciência de olhar para ela e dizer assim, não, eu gosto de fazer isso. Nem eu gosto de chegar em casa às vezes, ficar sozinha, saber que não tem ninguém em casa, que eu vou me deitar e vou assistir televisão sem ninguém me perturbar. Isso é pra mim, isso é meu. Isso é verdade. E muitas vezes você sente culpa em dizer e fazer isso. Nossa, ela gosta de ficar sozinha. E a filha dela, né? É verdade. Né? Mas tem um momento que você precisa se desligar um pouquinho e fazer uma coisa que seja só sua. Faz sentido. Faz todo sentido. E acho que essa jornada de se conhecer ela é muito importante porque, como você disse, para você fazer de fato o que vai te complementar, o que vai gerar resultado para tua vida. Porque você fazer qualquer coisa, você vai cometer vários erros, né? E pode não chegar onde você tanto deseja. Então, acho que o sonho de uma pessoa, o propósito de uma pessoa, é você primeiro se conhecer. Essa é a minha área, esse é o meu sonho, meu desejo, né? Acho que a partir disso você vai montar um plano, vai criar um negócio e por aí vai. É um bacana o projeto, parabéns. Acho que é uma iniciativa muito bela e muito justa, porque acho que quem tem a condição de trazer esse cenário para poder ajudar pessoas em vulnerabilidade, para se conhecer, ter capacidade de repente de ter algum apoio consultivo, eu acho que isso move o mundo. Eu acho que é um propósito muito, muito belo, viu? Parabéns. Obrigado. E quando a gente foi começar, a gente ficou assim, e aí, como é que a gente vai fazer? Sim. E nós tivemos a felicidade de conhecer um instituto também, de São Paulo, o Rede Mulher Empreendedora, pela Ana Fontes. Ela é uma figura bem conhecida, ela hoje faz parte da turma do G20. Sim. Ela tem uma pasta na Secretaria das Mulheres, lá em Brasília. E aí, ao se inscrever nesse edital, era para um programa e que elas vinham dar uma oficina. E quando elas vieram, as nossas fichas, assim, caíram, assim, a nossa mente clareou tanto, porque vinha uma facilitadora dar uma oficina de 2h30, falando de várias áreas para as mulheres que empreendem, né? Gestão em finanças, né? Como trabalhar suas redes sociais, um pouco de autoconhecimento. E era um slide com um conteúdo tão simples, mas aquilo ali fez a diferença na vida de tantas mulheres. A gente terminou agora recente essa oficina, foi a nossa primeira. A gente impactou por volta de 40 mulheres, mas isso gerou uma rede, gerou uma conexão entre elas passaram a fazer negócios entre elas, né? E hoje essas primeiras pessoas que participaram das nossas oficinas, elas funcionam para a gente como umas multiplicadoras. Tanto que a gente vai fazer nosso encerramento, nossa confraternização, e aí cada
pessoa que participou da site oficina tem a missão de levar mais 2 empreendedoras que não conhecem ainda o Move Marias para a gente falar dos nossos projetos para 2025 e o que vai ter de fato durante a semana para que possa contribuir tanto no autoconhecimento dela como no negócio dela e como despertar ou fortalecer o empreendedorismo que ela deseja seguir. Pelo que eu tô vendo, ela faz conexões. E traz pessoas para fazer conexões, né? Sim. Eu acho que, tipo, o seu projeto é maravilhoso. Assim, surreal mesmo. Eu, por ser mulher, eu visualizo que você deve ajudar inúmeras pessoas, né? E falando um pouco mais de conexões, teve alguma conexão que você fez, mas foi muito difícil você conseguir fazer essa conexão? Assim, hoje, conexão para mim. Eu vou dizer que um pouco, eu acho que mais ou menos na época da pandemia, a gente estava promovendo uma live solidária. E aí a gente nunca tinha feito isso e a gente foi falar com um querido, né, o Felipe Moura, para vir ajudar a gente nessa live. E ele já estava muito envolvido com o trabalho dele, que ele faz hoje, né? E aí ele conseguiu vir para uma reunião e teve uma frase que o Felipe falou que ficou registrada até hoje. Eu falando assim, olha, a empresa está fazendo isso, a empresa está fazendo aquilo, e eu mostrando o que a empresa estava fazendo. Ele olhou para mim e disse assim, não é a empresa que está fazendo isso, é você. Então naquela hora eu fui entender, e eu acho que só naquele momento eu pude perceber que toda aquela virada de chave, o crescimento da empresa que a gente estava tendo naquele momento se dava por conta do meu trabalho. E assim, eu não tinha, né, na época quando eu comecei a empreender, eu não tinha cursos, eu só tinha vontade de vencer, de melhorar de vida. E tinha uma coisa que eu gostava de fazer, eram umas blusas. E eu ainda tenho foto dessas artes que a gente fazia, botava o nome da empresa, né? Aí eu pegava meu filho, o professor amigo dele que ia almoçar, as meninas que trabalhavam lá em casa colocavam a blusa e colocavam um banner da empresa, né? Que eu queria mostrar para o mundo que aquela empresa era grande, né? E aí, hoje, quando a gente vai fazer uma foto, né, não cabe todo mundo, né? Porque hoje a gente conta com mais de 130 colaboradores. Uau. Então, assim, as conexões, elas em alguns momentos da minha vida foi muito difícil, mas eu acho que a conexão mais difícil que eu tive de fazer na vida foi comigo mesmo. Enxergar que era eu que estava fazendo aquele movimento e que eu era capaz de continuar fazendo. E que mudou tudo. E que mudou tudo. Tudo. Parabéns. Bacana, você acha que já fizemos alguns programas, né? Mas acho que nunca ninguém pontuou isso. Acho que foi de fato uma visão bem diferente, né? A conexão aconteceu com ela. Comigo. Acho que é importante dizer isso porque é muito comum. Você vai conversar com empreendedores, enfim, essa percepção de quem faz a empresa. A percepção de não se enxergar competente ou digno ou capacitado o suficiente para poder fazer as coisas acontecerem. As coisas vão acontecendo, a coisa vai crescendo, mas não se reconhece como parte disso, né? E você conseguir ter percebido isso, com o apoio do Felipe e tudo mais, acho que é importante porque mostra... Primeiro, te tira do lugar ali de espectador e te coloca como protagonista. E você tem sido protagonista desse movimento até então, né? Então acho que bacana essa tua visão. Acho que a visão para até porque tá nos ouvindo aqui, nos vendo também, é perceber. Acho que talvez muitas pessoas não enxerguem, né? Que são capazes, que criar um negócio, impactar o mundo é algo extremamente absurdo, grande. Não, acho que você começa impactando a sua sociedade, a sua região, os seus colaboradores, e ter essa percepção de se autoconhecer, que a maior conexão, o que fez grande diferencial foi a sua capacidade, seu trabalho, eu acho que é um bom ponto de que todo mundo deve refletir, né? Confiar mais em si, né? Perfeito. Porque... Network é confiança, né? Exatamente, assim, tem muita gente que não confia em si mesmo, né? Acha que não pode fazer. A gente mesmo tem amigos que acham que não consegue fazer por si só, e você percebeu que é por você. Primeiro tem que partir de você. Foi. Tive uma ajudinha, né? Mas é isso, todo mundo vai pra falar. Pois é, mas foi a partir do momento que... E eu ainda duvidei por um instante, sabe? Mas somos nós mesmo, quando a gente se dispõe a olhar para aquilo que a gente é bom ou aquilo que... E eu acho que o importante é fazer aquilo que você gosta. Verdade. Exatamente. Né? Às vezes, eu sou muito de observar.
Eu chego aqui, enquanto eu não olhei todos os livros que tinha, né? Dei uma olhada no cenário, né, observei as máquinas dos meninos. Então, e assim em todo canto. E às vezes, isso acontece muito em supermercado, né? Que a gente vai passar, e às vezes a pessoa tá assim, você dá um bom dia, a pessoa tá assim, um pouco mais fechada, um pouco mais calada, e muitas vezes eu sei que não tá num dia bom. E às vezes dá vontade de você dizer assim, né? A gente tá vendo que você não tá bem, né? Por que você não olha pra isso? Realmente você tá fazendo uma coisa que você gosta? Porque hoje em dia as pessoas perdem um tempo imenso na zona de conforto. Eu tô fazendo isso, e isso acontece muito na minha empresa. De vez em quando eu dou lá uma sacolejada nos meninos, né? Assim, né? Vamos sair dessa zona de conforto, vamos estudar. Olha quanta coisa bacana tem na internet, quanto conteúdo gratuito, quem é as pessoas que você está seguindo, quem são referência para vocês, porque isso é muito importante. É muito importante mesmo. Nossas referências são uma das coisas mais importantes, né? Primeiro, eu acho que esse tipo assim, falando de mim, Raquel, a minha família é a principal referência que eu tenho para tudo que eu corro atrás para eu mover, né? Mover montanhas, né? Que a gente tenta. Eu saí totalmente da zona de conforto, você falou assim sobre isso um pouco agora, e tipo, tô desenvolvendo uns projetos com o Edu que foge totalmente do mundo que eu era. Total. Porque eu vim do ramo hotelaria e a gente tá indo pro ramo de tecnologia, de inteligência artificial, de vários projetos que a gente tá montando, e eu saí totalmente da minha zona de conforto. E eu tô amando. É muito bom. Cada vez mais. É desafiador, mas é gostoso. Total. Ele também tá saindo um pouco da zona dele de conforto. Total. Acho que já vim de empresa de tecnologia, mas eu sempre fui o administrativo, o financeiro, o jurídico da coisa, né? Acho que agora tem uma camada muito mais até de comercial, de negociação, que de fato não é meu campo seguro. Mas eu estou me desafiando a fazer isso porque acho que é importante para esse nosso novo passo, né? Acho que para todo mundo é importante desafiar cada vez mais. E tá sendo bacana, tá sendo uma experiência muito boa. Inclusive o podcast tá sendo uma diferença, né? Exatamente, acho que o próprio Posto Conexão é um grande exemplo disso, né? Desse momento nosso de desafiarmos, né? A chamar pessoas que têm queijo de sucesso, a conseguir colocar um pouco para fora nosso conhecimento aqui, de todo mundo tá participando. É um desafio muito positivo e que a gente entende que faz sentido pro nosso propósito, sabe? Acho que é muito sobre isso, muito sobre propósito, né? Exatamente, dar uma virada de chave, trazer pessoas de conexões, que elas contem a história. Exatamente. Adriana, você tem algo a mais a falar sobre o movimento? Algo mais que quer dizer? A gente está se caminhando para o final do nosso podcast, nosso episódio. Está sendo uma delícia, mas assim, é curtinho mesmo, mas assim, são papos bem estratégicos. Tem algo mais que quer dizer sobre o movimento? Alguma coisa mais que você queira dar aqui de conselho para o público? Bom, a gente, como eu falei, né, o Instituto vai fazer 1 ano. Perfeito. E nesse 1 ano a gente tem tentado criar um portfólio bacana, porque hoje as pessoas querem ver. Hoje, quando você fala de alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas procuram é o Instagram, né? Então, a gente tentou criar um portfólio, né? E temos o nosso site, estamos quase chegando a 1000 seguidores. Opa, é isso aí. Né? E aí, no próximo ano, a gente está montando... Estamos, inclusive, com um bazar agora, que vai acontecer agora no final de novembro. E parte desse bazar vai ser para a gente ampliar nossas instalações. E a partir de janeiro de 2025, nós vamos contar com oficinas, nós vamos contar com apoio psicológico, com atendimento jurídico para as meninas que querem ver ou regularizar algum CNPJ que já tenham aberto, ou para as que estejam interessadas em abrir um MEI. A gente vai ter esse canal de atendimento, de orientação e de ajudar elas a colocarem em dias. E vamos ter oficinas na prática, né? A gente está criando parcerias com empresas aqui em Fortaleza para fornecer essa capacitação. E aí a gente está escrevendo esses projetos belíssimos. Quem quiser conhecer mais é só acessar o Instituto Move Marias no Instagram. Lá já tem bastante informação. E aí o que eu quero deixar de mensagem para todos, muito importante também para as mulheres, é elas olharem o momento onde eu estou e onde eu quero chegar. E que ferramentas eu necessito para chegar no meu objetivo. Às vezes, a pessoa entra assim, eu quero fazer tudo de uma vez, né? E você não consegue. Comece a fazer pequenas estratégias diárias. No meu caso,
né? Eu tinha muita dificuldade de emagrecer e permanecer, né? Isso foi uma das mudanças que eu fiz, né? Mas eu fui entender o que é que fazia eu engordar tanto, né? E aí foi me conhecendo, olhando e olhar pra mim, que eu disse assim, é esse problema aqui, É aqui. que me faz engordar. Porque eu emagrecia muito rápido e engordava muito rápido, né? E isso também veio do autoconhecimento, né? É você todo dia colocar uma meta para você diária e cumprir aquela meta. Você aprender a trabalhar com planilhas, aprender a trabalhar, uma coisa assim que eu ando direta com lápis e um papel, né? Tive uma ideia, anotei, né? Gosto. Tem gente que consegue trabalhar bem no celular, eu ainda sou bem resistente, eu gosto muito do papel, parece que quando eu escrevo, parece que reforça aquele aprendizado, né? É você tirar um tempo para estudar, se capacitar, tem muito conteúdo bacana, pessoas interessantes na internet. Eu gosto de compartilhar uma pessoa que me ajudou bastante nesse processo de autoconhecimento e também um pouco no lado espiritual. Camila Vieira, Paulo Vieira, também tem o André Cash, né? E é muito importante esse conteúdo que você tem acesso diário, né? Hoje eu procuro ter informações sempre naquilo que eu estou buscando, que é autoconhecimento, empreendedorismo, finanças, inteligência artificial. E aí é onde eu tento prender minha atenção. Excelente. Acho que muito obrigado mais uma vez pela participação, por ter aceitado nosso convite, né, de falar um pouco sobre o Instituto, sobre a sua vida enquanto empreendedora, enquanto mulher, enquanto mãe. E pra gente, antes de finalizar, só um recado aqui dos nossos patrocinadores e apoiadores, vamos dizer assim, né? Hoje estamos aqui sediados no Hubex Studio, é um dos principais podcasts do estado do Ceará, então assim, a gente referenda muito. Então, sempre que possível, queiram gravar podcasts, cursos, enfim, treinamentos, usar esse espaço aqui para fazer algo bem bacana, usem, porque faz todo sentido, tá? E nosso outro apoiador aqui, Nordeste Invest. Nordeste Invest é a principal plataforma de investimentos e notícias sobre economia, política, enfim, focados no mercado norte e nordeste do país. Também é o nosso aqui apoiador do projeto. Bem como também estamos aqui ao lado de uma das colunistas do canal. Então, Network, conexões, gente. perfeito. Quer falar algo final? Não, pode encerrar, Mara. Então é isso. Então estamos encerrando o nosso programa de hoje, tá? Obrigado, Adriana. Obrigado, Raquel, por apoiar aqui na nossa construção diária. Agradecemos por a Adriana estar aqui. E curtam o Ponto de Conexão. Nos sigam, na verdade. A gente sempre vai estar trazendo conteúdos novos, com relevância, com, de fato, boas pessoas aqui para falar um pouco sobre seus trabalhos, suas carreiras. E é isso, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.